Olá, amigos da Rádio Universitária FM do cafécolombo.com.br. Está entrando no ar o Café Colombo, seu programa de livros e ideias. Programa de número 451, já próximo aos 9 anos do Café Colombo, marca que será comemorada no dia 4 de agosto. E em um momento tão especial, hoje vamos ter o prazer de conversar com 3 escritores que estão lançando livros pelo novo selo editorial Edite. Marcelino Freire lança Amar é Crime. Jorge Ribeiro ataca Esses Dias Pedem Silêncio. O Wilson Freire vai de A Mulher que Queria Ser Micheline Perunski. As obras saíram primeiro em versão digital, o e-book, e agora também no formato físico. O programa de hoje será integralmente dedicado a esta conversa com os 3 escritores. Marcelino, Jorge e Wilson, muito bom dia, é um grande prazer estar nessa conversa aqui, pouco antes do lançamento físico do livro de vocês. E para começar, que é uma entrevista diferente, a gente nunca fez isso de conversar com escritores que estão lançando pelo mesmo selo. Esse selo é interessante, tem uma proposta diferenciada. E você, Marcelino, um dos idealizadores aí, um dos agitadores, falasse do Edite. Então, a Edite tem a seguinte filosofia: Edite ou se cale para sempre. Né? Costumo dizer que a Edite não é uma editora. As pessoas ficam me perguntando: a gente pode mandar original? Quando é que vocês vão receber nossos originais? Quando é que vocês vão publicar nossos livros? Edite é uma pessoa, né? E como pessoa ela não tem futuro nenhum. Assim. Não é? A gente não está preocupado com a Edite como empresa, uma empresa que a gente vai fazer agora, vai entrar no mercado editorial. A gente se juntou, um grupo de amigos, um grupo de pessoas muito talentosas, com livros que estavam ali prontos, livros de contos, romances, poesia. E a gente queria muito que essas pessoas colocassem a bunda na janela, porque tem uma hora que se produz, que se faz o livro, mas fica ali, sabe, com aquele livro na gaveta, reclamando, mandando para a editora, levando não o tempo inteiro. E aí, no entanto, a gente se juntou e disse: não, vamos juntar essas forças e fazer o livro de cada um. Esse coletivo reúne 14 pessoas, né? 3 estão aqui presentes. Na verdade, o Wilson foi um convidado especial, porque o Wilson tem uma produção muito vasta, e quando eu vi o romance dele, A Mulher que Queria Ser Micheline Perunski, eu falei: Wilson, vamos fazer pela Edite, que tem a cara desse livro, e quero muito que você esteja junto com a gente nesse projeto. Ainda sobre essa questão editorial, você saiu da maior editora do país, a editora Record, então saiu dos banquetes, canapés e tudo mais, para um projeto independente. Como é que foi esse caminho? Por que voltar aí para o mais difícil? Eu estava muito cansado, assim, eu estava ficando cansado, estava me sentindo um patê de fígado e um vinho branco, sabe? Conheço o lado de lá, eu acho que, quando eu digo lado de lá, esses cerimoniais, né? Uma assessoria de imprensa eficientíssima, distribuição em todo o país. Isso, exatamente. Não tenho problema nenhum, fiz 2 livros maravilhosos com a Record, mandei uma carta para eles, assim, agradecendo, mas eu queria muito que esse novo livro meu viesse dentro desse coletivo, porque da mesma forma que eu provoco esse coletivo, eu e o Vanderlei Mendonça, editor junto comigo, a gente provocou o coletivo a vir para essa guerrilha. Eu não podia estar afastado disso aí, né? Eu também me alimento desse grupo, me alimento desse vigor. Porque eu acho que em certo momento a literatura brasileira começou a ficar muito em torno dos prêmios. Tem gente que está escrevendo romance só para ganhar R$200 mil, entendeu? Não é exatamente só, né? Principalmente. O valor. Vai ganhar 200 mil. Vai ganhar 200 mil. Vai ganhar essa montanha. E o que eu acho é o seguinte: o ano passado também eu tive várias perdas assim na minha vida. Isso desde a minha mãe que faleceu, até amigos queridos e heróis literários muito queridos que eu perdi o ano passado. Roberto Piva dedicou a sua vida à poesia que ele fez e morreu precisando que a gente se juntasse para poder reunir uma grana, para ele poder ter um final de vida decente ali num hospital, num leito, né, mais decente para o grande poeta Roberto Piva. Aí eu percebia que, diante de tantas perdas no ano passado, o mercado editorial estava perguntando quem ganhou e quem perdeu o prêmio Jabuti, se foi o Chico Buarque ou se foi o Ednei Silvestre. Aquilo para mim foi a gota d'água. Eu estava querendo já ter essa postura, zerar tudo e começar um novo trabalho aí com a Edite, um novo trabalho que eu não sei o que é, e eu acho isso fantástico. Assim, eu olho assim para frente, eu não sei onde que vai dar a Edite, o que é que vai ser, mas isso me anima muito, não saber o que é, e me dá um vigor que eu, em certo momento, fiquei cansado
dessa discussão, né? E quis outras coisas, quis me reunir com esses... Interessante. Você então trilhou para deixar de ser um burocrata das letras. Exatamente. Trilhar esse caminho próprio, entre eles garimpar talentos e fazer gente que escreve publicar. Exatamente. Jorge, nesse seu Esses Dias Pedem Silêncio, são 21 contos, algum deles de histórias que gritam. Como no primeiro conto, a agonia, né, que em certo momento se fala, quando triste você sempre dizia isso, este dia pede silêncio, mas eu preciso falar com você. A literatura para você é uma forma de romper esse silêncio? A literatura é o grito, né? Para mim é o grito. Porque eu costumo dizer que eu mexo com literatura desde que eu tinha 15 anos de idade, que eu escrevi meu primeiro poema, ruinzinho, né? Bem ruinzinho. Tanto é que isso é um livro de contos, não de poemas, né? De Esse que você mudou. Não foi para os versos. Mas daí, eu como me formei professor muito cedo, eu fiquei dando boas aulas e fazendo literatura ruim, né? Até que eu conheci o Marcelino, o grupo da Edith, né? Destravei a língua, comecei a levar a literatura bem mais a sério e encontrando muito mais prazer em me sentar, criar e mostrar. Então, foi assim que surgiu esse livro. Mas é engraçado porque o que eu sinto é grito mesmo, e chamo de peço silêncio, né? Talvez também porque eu tenha passado a minha vida pedindo silêncio para os alunos. Então, esses dias pedem silêncio para ler um pouco. Mas você sabe que tem muito aluno que tem que aguentar professor chato, professor egocêntrico, e no conto do seu livro, né, no aula, vê-se um professor castrando a imaginação dos alunos. Perfeito. Vinha o pessoal lá com a redação, ele fala todo de maneira formal, reclama de redações, uso de aliterações, ambiguidades. E você é justamente um professor de português. Isso é uma tiração de onda contra si mesmo. Sim, sim. Tanto é que ele se dirige aos alunos chamando-os por vós, né, sempre a pessoa do plural. Então é uma crítica mesmo, não só a mim, né, mas a outros professores que são muito mais castrativos. Na sua aula, criatividade, né? Na minha aula de redação. A minha aula vai mais para a oficina literária do que propriamente para a oração completiva nominal reduzida de infinitivo. Puta merda, para decorar um negócio desse aí. Wilson, e você aqui é um talento aqui em Pernambuco também, e me diga uma coisa, por que querer ser Micheline Veruschi? Pois é, acho que primeiro pelo nome, né? É um nome bacana, o nome de escritor. Se você fosse um travesti, seria Micheline Veruschi? Com certeza. Então, acho que esse livro ele começou pelo nome. Né? O livro não começou por outra coisa, foi pelo nome. Micheline Veruschi. Primeira vez que eu escutei o nome, que eu vi o nome Micheline Veruschi, eu disse, que nome da porra é esse, velho? Que nome arretado é esse? Mas você não conhecia o trabalho dela? Não conhecia. Não conhecia nada. Vi o nome de Micheline Veruschi num jornal, numa revista. E aí depois fiquei curioso saber que era Micheline Veruschi. Pensei até que era uma gringa que escrevia e tal, ou que já tinha morrido. Aí quando vi que não é sertanejo. Eita, quando eu vi aquele negócio ali, você lascou tudo agora. Então, criou-se o personagem já. O Chico Sá fala que a Micheline nasceu na Serra das Russas. Foi feita ali, né? Então isso veio logo assim, pô, tem um nome de um personagem, que então, como eu já estava querendo escrever alguma coisa que tinha a ver com o cais, que eu já vinha pesquisando essa história dos caras de coisa, então tinha personagem e o motivo. E aí comecei a pensar que a partir dali sairia. Escutei uma voz de um autor uruguaio, que é o Dani Ump. Então, os meus personagens, eu preciso escutar a voz dele, e aí eu tinha agora a voz, tinha o personagem e tinha o motivo. Que isso é psíquico, é? É coisa de doido, né? Eu acho que é uma mania que eu tenho aí, uma esquizofrenia, que eu preciso escutar uma voz de um personagem, eu não consigo escrever. Todos os meus personagens, eles falam no meu ouvido, eles têm um sotaque, têm um timbre, têm um tipo de coisa. Então quando eu escutei aquela voz, eu disse, pronto, é a voz que eu queria. Peguei a voz daquele cara, peguei Micheline e comecei a escrever. E por acaso era a voz de um negão com um medalhão no pescoço, alguma coisa? Por que rap? É rap porque a Micheline Veruschi, ela vivia no cais, aonde circulam esses poetas urbanos, né, que cantam rap, que falam
da questão, ali no Recife Antigo, aqueles becos ali, né? Então, como se ela estivesse cantando a vida dela e falando também, contando e cantando. E nada melhor do que cantar, cantando um rap, né? Que é a história que o livro, ele tem passagens deles que eles são cantadas. Inclusive, estão 12 capítulos já musicados, que eu entreguei a músicos aqui de Pernambuco, e musicaram os capítulos, pegaram os capítulos e musicaram. Né? Olha aí que coisa interessante. E para o nosso ouvinte de casa, para quem está nos assistindo no vídeo, vamos escolher aí uma dessas músicas. Então, Meu Holandês, por exemplo, é uma música que foi um capítulo que foi musicado por Cláudio Almeida, né? E que fala do Meu Holandês, como é que ela viu o holandês dela. Porque Michele de Velusca, ela conviveu com vários estrangeiros que vinham para o Porto, né? E aí ela diz assim: meu holandês, vão dizer que é vício de linguagem, chamava-se Maurício, na sauna o conheci, tinha azul o sangue, aterrou e drenou mangues, era muito chique, mandou fazer pontes e mais diques, não gostava de viver atolado na lama, alagados, como os caranguejos, como os siris, aqui. Gostava de engenho, de vender açúcar, de vender melado lá para o outro lado de onde ele veio. Trouxe muitos pintores e encheu de cores estes tristes trópicos. Diziam até que era utópico. Outros já diziam que ele era exótico. Eu sempre achei que ele era um óptico. Construiu palácios na beira do rio, cheio de jardins. Era esquisito. Não gostava de mosquitos como os maruins, que nos fins das tardes o importunavam picando assim, assim. Para o meu holandês, isso era o fim. Ainda hoje eu não sei o que ele via em mim. Uma mameluca, maloqueira, marisqueira, cachaceira, picada por pulgas. Meu holandês tinha diarreias com dor de barriga. Pegou foi lombriga. Meu holandês se meteu em encrenca, se meteu em briga. E seu aliado virou traidor. Mas já podre de rico, me deixou ser um cisco. E um belo dia, ele foi embora no boi voador. E eu fiquei feito vaca. Esse é o Wilson Freire, num trecho de... Na verdade, ele microconta esse finalzinho, né? Assim, ele foi no boi voador e eu fiquei feito vaca. E aí, depois você pode escutar, daqui a pouco você pode passar a música também de Cláudio, e cantando com a voz de uma cantora aqui em Pernambuco, a Beth, ou... Está no YouTube, isso. Está no YouTube. Está no YouTube. Vamos colocar o link lá para os nossos ouvintes. Exatamente. E agora vamos para um breve intervalo. Já voltamos conversando com Marcelino Freire, o Wilson Freire e o doutor Jorge Antônio Ribeiro, esse grande professor aí. Já voltamos. Bem-vindo de volta ao Café Colombo. Hoje estamos conversando com 3 autores, Marcelino Freire, Jorge Ribeiro e Wilson Freire, que acabam de lançar livros pelo novo selo Edite. Quando a gente foi para o intervalo, a gente escutou o Wilson lendo um trecho do livro dele, e agora eu acho que também para os nossos ouvintes, tem os 3 autores têm uma grande sonoridade, pelo que eu percebi lendo, realmente tem esse lado da poesia que é muito gostosa de se ouvir. Jorge, vamos aí escolher um pedaço aí da sua produção? Eu vou ler um trecho aqui de um conto chamado Caissara. Preciso de uma frase gorda, específica, precisa. Preciso de uma frase gorda que fale dos dias magros, minha vida, conto para você, só para você. Nunca ninguém me quis, minha mãe, meu pai, meus avós, sempre chutado, de um lado para o outro. Quero contar para você, mas não tenho muito jeito. O professor me ensinou que uma frase tem de ter sentido completo. Não sou uma frase, não faço muito sentido, nunca fiz. Conto tudo isso porque você tem a minha confiança. Namorou minha mãe, morou com a gente tantos anos. Sempre teve comigo a paciência que ninguém conseguiu, nem ela, minha mãe. Você me ensinou tudo o que já sei. Música boa, filme de conteúdo, forte,
O valor das artes mostrou para mim a ironia das coisas. Pagou escola boa, emprestou bons livros para eu ler. Você, minha mãe e eu viajamos para a capital, fomos ao teatro, mundos que eu não conhecia, você me entregou. Olha aí, muito interessante que esse trabalho, você normalmente toma isso da lição, quer dizer, a passagem de conhecimento e a diferença entre a realidade e a linguagem. Então, eu preciso de uma frase gorda que represente isso, toca muito nisso, existe uma linguagem, existe uma realidade e a gente tem que tentar aprendê-la em linguagem, transmitir via linguagem. Essa sua vivência profissional é inescapável de estar ali no trabalho literário, né? Porque eu acho que só depois de tantos anos manipulando a língua que eu consegui ter uma segurança, vai quebrando tudo assim, né? E depois dominar toda a regra passando do quê, o pé na sintaxe, passando o pé na sintaxe, né? E é engraçado que as pessoas que leem a princípio estranham, mas depois gostam muito. Né? Tem uma amiga minha, uma professora, que ela diz: eu estou começando a me acostumar com esse jeito de cortar a frase no meio, né? A professora de português dizer isso. Interessante. E tem uma coisa, não sei, tem uma coisa que eu percebi relendo o seu livro, que é a coisa da língua portuguesa, não é? Da língua, parece que é um tratado luso. Eu gosto de... Não é? Eu penso bastante nisso, quando eu escrevo. Marcelinho, você tem a língua portuguesa, como diria Manuel Bandeira, a língua gostosa do povo da rua, né? Quem está ali falando, a oralidade é sempre muito presente. Mas também muitos temas urbanos. Esse é um ambiente que o menino de sertão se sente mais à vontade hoje? A urbanidade e a oralidade? Eu acho assim, se eu não tivesse ido morar em São Paulo, a minha literatura seria uma outra, sabe? Assim, eu acho que São Paulo deu fumaça para o meu texto, deu atropelamento. Alguém observou uma vez... Passeata da Paz. Passeata da Paz, multidões. Tem um pessoal que... Teve alguém que falou uma vez: Marcelinho, você já contou quantos semáforos tem no seu livro Angu de Sangue? É uma coisa impressionante, de semáforos de gente. E era exatamente o momento em que eu tinha chegado em São Paulo e que o Angu de Sangue foi fruto, foi temperado naquela cidade, né? Então eu percebo sim uma velocidade, percebo que São Paulo me deu sotaque, porque eu não sabia que eu escrevia ritmado, que eu escrevia rimado, que eu escrevia cantado, cantarolado, né? São Paulo me deu essa distância dessa geografia de Pernambuco e do Recife, para eu poder olhar de longe assim e perceber esses valores, ou esses cacuetes, ou essas manias sonoras, né? Agora, a cidade de São Paulo, o João Alexandre Barbosa, um crítico literário, falou uma coisa muito curiosa, que o meu angu deixou de ser um angu da tradição e passou a ser um angu de sangue, um angu possível, em choque com a cidade de São Paulo. Eu não sei se eu conseguiria, não sei que literatura eu estaria fazendo aqui no Recife, se estaria com tanta fumaça tão poluída de São Paulo como o meu texto está. Então vamos escutar um conto aí de Amar é Crime? Amar é Crime. Na verdade, quando eu terminei o livro Amar é Crime, quando eu fechei o livro, ele não tinha essa ordem que aqui está, que está agora no livro publicado. Eu disse, ele está muito vazio. Vazio em que sentido? Eu estou falando de amor e de crime, e como eu escrevo quase colado à crônica, no momento em que eu estou vivendo, o tempo que eu estou vivendo, eu precisava falar no meu livro, eu sentia que o que estava me faltando era uma vingança muito pessoal em relação aos ataques homofóbicos que têm acontecido, que já acontecem há muito tempo, mas que sistematicamente começaram a aparecer lá em São Paulo. Isso é um assunto que lhe doeu fundo. Que me doeu fundo, né? Fundamente, gostosamente. Aí o que é que acontece? Eu queria muito que o meu livro tivesse algo que eu pudesse dizer: nossa, como eu sou bundão, como eu sou bundão e não consigo fazer, eu digo, ninguém vai fazer nada, eu escrevo.
E aí eu fui atrás de um poema, eu lembro que eu fiz um poeminha antigo, e fui atrás desse poeminha para começar o livro com esse poeminha, então eu vou ler esse poeminha. A Maia Crime começa, para começar, um poeminha de amor concreto. Da mesma forma que você dá o pão, a mesa, dá a mão, um abraço, da mesma forma que você dá um aviso, um acorde, dá um choque, um chute, um salto, da mesma forma que você dá uma carona, um passo, dá uma força, um recado, da mesma forma que você dá uma bronca, um tapa, dá um duro, uma gravata, da mesma forma que você dá a luz, uma ideia, dá um gole, uma festa, da mesma forma que você dá uma rosa, um beijo, dá uma bala, uma moeda, da mesma forma que você dá boa tarde, boa noite, boas-vindas, dá uma desculpa, um tempo, da mesma forma que você dá de cara, dá de frente, dá de ombros, de bandinha, da mesma forma que você não me dá a mínima, não me dá ouvidos, não me dá bola, da mesma forma que você não dá o melhor de si, eu dou o cu, meu amor. E dai. Aí eu me vinguei, aí eu digo, pronto, entendeu? Comecei meu romance, agora podemos Você conversar. sentiu então um fecho? Eu senti que a minha indignação e aquilo que estava me faltando fazer alguma coisa em relação a isso que estava acontecendo, eu senti que assim, dito o poema, podemos agora começar o livro, ok? Então, entende? Começamos o livro. Aí eu fiquei mais calmo. E gosto muito de jogar uma bomba num jogo que está ganho, sabe? É um livro que eu começava com uma União Civil, um conto maior, estava trilhando, adoro a União Civil, trilhando umas outras possibilidades ali, mas eu digo, não, vamos jogar aqui um cisco nessa coisa, para que eu nem saiba o que eu estou construindo como livro, mas eu saiba que isso aqui representa a minha indignação no momento. Então aí eu já fico feliz, já fico calmo. Na sua obra, você também, por exemplo, em Acompanhante, você relata as instruções dadas por uma pessoa a outra que vai cuidar de um velho doente. E que termina com o velho só precisa de um pouco de carinho. São vários momentos em que é necessário amar, em que o amar não é fácil, o amar não é natural. E que você vem relatando nesse seu trabalho. Esse é um dos fios condutores do livro? Esse livro ele tem começo de relações, final de relacionamento, amor por conveniência. Esse mesmo do velho é um conto antigo meu, esse Acompanhante é um conto antigo meu, eu não encontrava livro para ele. Tem contos mesmo, esse livro aqui, ele tem alguns contos que são inéditos mesmo, nunca foram publicados, mas tem uns que foram publicados na antologia, uns que eu havia guardado na gaveta, que eu fico esperando o livro para aquele conto. E aí quando eu vou juntar os contos, nós tem aquele acompanhante, que é aquela coisa do carinho, aquela coisa débil, servil, não é? Aquela mulher dando instruções com a empregada para cuidar daquele velho. Isso muito inspirado na falência do meu pai, quando estava prestes a falecer. Então tinha uma pessoa que cuidava dele para dar banho, e ele era muito ranzinza, muito, né? E a menina já tinha que lavar, e sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E eu olhando aquele velho, meu pai nu, pelado, né? Pela casa, porque ele saia do banheiro, saia correndo para a sala e a menina tem que correr atrás dele. Aí eu fiquei pensando, claro, o meu pai foi aquela imagem, aquela tragédia, né? Até aquela tragédia do sexo, né? Aquela tragédia do homem que fez 14 filhos com o Bilauzinho. Ele ia mijar na rua, sabe? Assim, todo mundo tinha que segurar no meu pai que ele tem que mijar na rua. Aí eu lembrei, evidentemente, dessa imagem, ficou muito forte para mim, mas eu fiquei imaginando, porque minha mãe ficava dando essas instruções para empregados, mas na hora de for lavar, cuidado com o shampoo, não sei o que lá, porque, olha, tem esse copo dele, tem essa coisa de ter o copinho certo, a coisinha certa. Aí eu vou, evidentemente, para o extremo e pensei em uma empregada cuidando daquela figura que não era o meu pai, mas que vai caminhando por tudo. O meu pai foi apenas a faísca para esse ponto que eu queria fazer. O Wilson,
entre o seu trabalho aí, tem que me chamou muita atenção e que parece algumas coisas do Marcelinho também, sobre iniciação sexual, sobre esse desejo, sobre criança sendo alvo do desejo dos outros. O que você escreve: eu já não era mais uma menina franzina, taluda, rabuda, tesuda, tanajura. Gritavam, sussurravam quando eu passava. Só não me chamavam de Raimunda. Já faziam apostas, quem haveria de me descabaçar? E me ofereciam cama, mesa, banho, transferim, perfume, celular com crédito, roupa, pulseira, passe de estudante para pegar busão, para pegar metrô. E insistiam: deixa de besteira, pô, deixa de frescura, pô, tu só quer seco doce? Se lavar tá novo, pronto para usar de novo. Vai dar para a terra comer, vai levar para São Pedro, Eu ouvia mais: olha, aqui no cais caiu na rede peixe, peixe é fritura, tanta carne, urubu aqui com fome, quem guarda com fome o gato come. E eu sentia um misto de satisfação e medo. Eu ouvi histórias de garotas que haviam sido violentadas, estupradas, assassinadas. Quando isso acontecia, eu não dormia. A aberração me aparecia. Um dia me ofereceram dinheiro, documento e passaporte para eu ir trabalhar de recepcionista ou bailarina no estrangeiro. Bate muito com o Marcelinho também, que mesmo no livro mais recente, Mar é Crime, ele fala sobre o modelo de vida, né, em que uma mulher, uma mulata, está ali toda gostosona, comprando todas as roupas agora na loja e olhando a vendedora e dizendo: você poderia ter uma vida como a minha. Né, quer dizer, vocês já tinham um certo diálogo literário ou são coisas que surgiram assim? Não, esse aqui é a coisa do personagem mesmo, né? Foi a sua Micheline, exatamente, como é que ele o espírito que baixou em você e estava falando. Como é que ele ia chegando dessa maneira, como foi que as pessoas vendo aquela criança que vai crescendo, vai ficando taluda, no meio de homens e marinheiros e caixeiros viajantes, esse tipo de coisa. E a aposta é essa, né? Quando eu me lembro também lá no sertão, que quando era de sexta-feira, que chegavam os trens que vinham de Recife para lá e traziam as prostitutas para a Sertânia. E aquelas mais cobiçadas eram as crianças que vinham juntos, crianças prostitutas, de 12, 13 anos, que naquele tempo era uma coisa que... Mas você se lembra de ouvir falar ou de esperar também? Não esperava não. Não esperava porque eu era muito jovem. Eu tenho a idade delas, eu tenho 12, 13 anos também. Né? Você participava, então você não esperava, você também fazia. Não, eu escutava. Tem a mesma idade, né? Eu escutava os adultos dizer aquilo ali, né? Hoje a gente vai olhar para o trem para esperar aquela menina. E eles diziam. E quando elas passavam, eles diziam: hoje é com você, não sei o que, tem aquela. E esse trem vem de onde? Vem do Recife. E assim, elas passavam lá na estação do trem, fica aquele bando de homens assim, elas passavam da frente como se fosse um desfile. E à noite os caras iam para lá e ficavam com aquelas meninas, aquelas coisas todas, né? Isso também é a faísca, que nesse momento que eu estou escrevendo, essas coisas chegam, né? E aí foi a iniciação quer dizer, o desejo que ela sentia, o medo e prazer ao mesmo tempo de cair na vida. É isso aí. E deixa eu te contar uma coisa em relação a isso que você perguntou para o Wilson, porque é um testemunho que eu dou. O Wilson é mais velho que eu, bem mais velho, não sei passar. E o Wilson, ele um contato que eu tive mais estreito com o cordel, mais estreito com a... Tudo bem? É bom que o programa é assim, tem uma hora. Esse contato que eu tenho mais estreito com o cordel, que eu nunca fui de ir para cordel e assistir, como é que chama, repentista em feira, nunca fui de acompanhar isso, nada. E um contato que eu tenho com o cordel é um irmão meu, Juvencio, que é um irmão mais velho que eu ia para tudo, que era congresso de cantador. E quando eu conheci o Wilson mestre nesses assuntos e tudo, me mostrava muita coisa de cordel, né? Me mostrou muita coisa de cordel, inclusive o livro dele, livro de poesia e tal. Quando eu fui a São Paulo, não percebia que eu estava carregando comigo essa sonoridade desse cordel, dessas coisas que o Wilson me mostrou. E alguns escritores, quando vêm ao Recife, alguns escritores amigos meus, como Ivana Arruda Leite, Joca Rainer Terron, Santiago Nazarian, quando eles vêm ao Recife, disseram: Marcelino, lá no Recife todo mundo fala igual, ou articula uma literatura muito parecida com a sua. Não, mas, por exemplo, o filme de Cláudio Assis, o que o Cláudio Assis faz no cinema, também conversa com as coisas que o Wilson faz, com as coisas que eu de alguma forma escrevo. Então tem uma conversa. Disseram: nossa, como o Miró lhe influenciou. Eu digo: eu conheci Miró só em São Paulo. No entanto, o Miró fala também pela mesma carne, pela mesma voz, né? É o DNA aí pernambucano. É, o DNA. Jorge tem um DNA paulista, né?
Eu sou de Botucatu, interior de São Paulo. Que também é uma grande região de contador de história, de uma forma uma região serrana, muita gente contando histórias, sim. Isso você também acha que influenciou o seu trabalho ou foi uma coisa mais literatura, mais da leitura mesmo? Não, foi mais a leitura mesmo, né? Eu lia demais já desde moleque, eu tinha uma prima que me apresentou logo cedo o Fernando Pessoa, e ali eu li aquela coisa de menino, de ler as 12 façanhas do Hércules de uma vez só, e tudo do Tarzan, e depois Monteiro Lobato, outros livros, e eu li demais, me formei muito jovem, morei um pouco numa cidade do interior lá chamada Taquarituba, daí eu vim para São Paulo e estou até hoje. E hoje agora em Recife lançando o seu livro Esses Dias Pedem Silêncio. Marcelino Freire com Amália Crime, Wilson Freire com A Mulher que Queria Ser Michelin Veronsky. Felizmente a gente chegou aqui ao final do programa. Pois é, olha aí. Segure o seu também, Jorge. Bota assim, tu para cá. Olha aí que coisa bonita. Edições muito belas do selo Edite, também disponível pela internet. Fala um pouco aí, Marcelino. Você já pode comprar a versão física no livro, mas também está disponível pela internet. Olha, Renato, você está melhor que o Jô Soares, porque lá no Jô Soares ele me atrapalhou tanto, ele se concentrou tanto, que o pessoal quis me matar que eu não disse o site lá. O site, que você pode comprar o livro pelo site, você pode conhecer todos os livros que foram publicados, tem vídeos, fotografias, várias coisas lá na Edite, os coletivos tem cineastas, fotógrafos, etc. Visite Edite. Repete mesmo, visite Edite e Edite com th.com, sem BR, visite edite.com. E também está o livro eletrônico na Amazon, no Gato Sabido. E os livros todos também estão na lojinha lá do site, é só clicar e comprar o livro físico, chega no outro dia. Muito bem, Marcelino Freire, Jorge Ribeiro, Wilson Freire, muito obrigado por essa conversa aqui com o Café Colombo. Muito obrigado, parabéns pelos 10 anos do café que vão fazer agora, aqui, 9 e 10 que vão agora, parabéns, vocês são ótimos. Vida longa ao café.